Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Esse aqui é o primeiro vídeo sobre lógica de primeira ordem. Ele é uma continuação, né, os próximos vídeos que eu vou fazer são uma continuação dos vídeos que eu fiz sobre lógica proposicional, tá? Isso aqui é uma extensão da lógica proposicional. E nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre predicados e relações. Então, qual que é a diferença, né, primeiro, entre a lógica de primeira ordem e a lógica proposicional? A lógica proposicional ela é chamada também, às vezes, de lógica de ordem zero, tá? Isso aqui é a lógica de primeira ordem, porque, como a gente vai ver, os quantificadores, que são novos objetos que vão ser introduzidos aqui, eles operam sobre um domínio de variáveis individuais, tá? Por isso que é a lógica de primeira ordem. A primeira ordem são os indivíduos, a segunda ordem seriam os predicados, né? Uma lógica de segunda ordem seria uma lógica em que os quantificadores operam sobre predicados, etc. Né? Terceira ordem operam sobre predicados e assim por diante. Então, uma lógica de ordem zero seria uma lógica que não tem quantificadores. Os quantificadores operam sobre o nada, então eles não são considerados. Por isso que na lógica proposicional, que é a lógica de ordem zero, a gente não tem quantificadores, tá? Mas aqui na lógica de primeira ordem, então a gente vai ter a seguinte diferença. Primeiro, né, o que a gente tinha na lógica proposicional? A gente tinha um conjunto de conectivos, né, negação, disjunção, conjunção, implicação e biimplicação. A gente já viu que esse conjunto de conectivos aqui ele é completo e ele pode ser reduzido a apenas um, que é aquele Sheffer-Stroke, né? Sheffer's Stroke. Mas por conveniência a gente adota esses 5 aqui, fica mais fácil de fazer as fórmulas e tudo mais. E ele é um conjunto completo, né? Todas as possíveis fórmulas que podem ser feitas com qualquer atribuição de verdade possível podem ser construídas com esse conjunto de conectivos, tá? Então, beleza, a gente tem esse conjunto aqui de conectivos. A gente tinha também na lógica proposicional um conjunto de letras sentenciais, né? P, Q, R, S, A, B, C, etc. E cada uma dessas letras aqui representava uma proposição, né? Uma proposição atômica. E a gente podia juntar essas proposições atômicas usando esses símbolos aqui, né? Os conectivos, para formar proposições complexas, né? Proposições moleculares. Acho que eu nem usei esse termo antes, né? Mas sentenças atômicas são essas letras sentenciais sozinhas, e quando você junta elas viram sentenças moleculares, né? Ou compostas, enfim. E além disso, a gente tinha também o conjunto dos sinais de pontuação, que na verdade são só os parênteses, né? A gente usava os parênteses para delimitar, né, o escopo de operação dos operadores e tudo mais, evitar ambiguidade, etc. Então a gente tinha esses 3 itens aqui na lógica proposicional, tá? E o que a gente vai ter a mais aqui na lógica de primeira ordem? Bem, como eu já falei, a gente vai ter um conjunto de quantificadores, tá? São 2 quantificadores, o universal e o existencial. Na verdade, a gente precisa apenas de um deles, porque um pode ser definido em função do outro, tá? É que nem aqui nesse conjunto de operadores, a gente só precisa de um e todos os outros a gente consegue definir em função desse primeiro, tá? Então aqui no caso dos quantificadores é a mesma coisa, a gente tem um quantificador universal, a gente pode definir o existencial em função dele e vice-versa, tá? Mas aqui por conveniência eu estou adotando os 2, tá? E além dos quantificadores, a gente vai ter também um conjunto de constantes individuais que são representados por letras minúsculas, tá? A, B, C, D, etc. Porém, nesse conjunto aqui não estão incluídos o X, o Y e o Z, tá? Do X até o Z, X, Y, W, Z, etc. Eles não estão incluídos nesse conjunto. Por quê? Porque eles fazem parte do conjunto de variáveis. Então aqui a gente vai ter X, Y, geralmente a gente usa X, Y, Z, tá? Você pode ter um W aqui também, são essas últimas letras do alfabeto, e elas podem estar subscritas também, né? Eu esqueci de dizer isso, aqui no lugar das letras sentenciais, né? A gente poderia ter P, P1, P2, etc. para garantir que a gente tem infinitas, tá? No caso aqui das constantes individuais, a gente pode ter A1, A2 e etc. É a mesma coisa com as variáveis, a gente pode ter x1, x2, etc. Porque a gente não pode se limitar apenas a 3, 4, 5 variáveis, né? Então, colocando esse índice aí embaixo, a gente garante que temos infinitas variáveis, beleza? Então eu vou escrever aqui o que significa cada coisa. Nós temos aqui então operadores verofuncionais, sinais de pontuação, quantificadores, constantes individuais e variáveis individuais. E se você ver aqui, eu deixei em branco aqui essa parte, né? Que seria a parte das letras sentenciais. Por que eu deixei em branco? Porque aqui vai acontecer uma mudança.
Essas letras aqui, não necessariamente elas vão representar proposições, tá? Atômicas. Assim, quando a gente tinha só a letra P, por exemplo, né? Quando a gente tinha só a letra P, isso aqui era uma proposição, né? Por exemplo, está chovendo, ou o dia está bonito, enfim, alguma coisa desse tipo assim. Só que aqui nesse caso, a gente vai poder ter uma outra opção, que é a de a gente ter uma letra sentencial, né, sozinha, porém seguida de uma constante individual, por exemplo, A. Isso aqui vai ser, eu falei antes que na verdade não seria uma fórmula atômica, mas vai ser sim uma fórmula atômica, porém ela vai ser diferente daquelas com as quais nós já estávamos acostumados na lógica proposicional, porque essa daqui, ela leva em conta um predicado, que é esse P, e um sujeito, que é esse A aqui, esse Azinho pequeno. Beleza? Então, no lugar aqui de eu dizer que são letras sentenciais, isso daqui são predicados. Beleza? Esse daqui é um predicado unário, né, porque só tem um indivíduo. A gente poderia ter um predicado binário, que se aplica a dois indivíduos, ternário, quaternário e assim por diante. Ou a gente pode ter um predicado zeroário ou nulário, sei lá como é que chama isso, que é simplesmente uma letra sentencial sozinha. E aqui já é aquela que a gente já está acostumada a lidar. Beleza? Então isso aqui é uma modificação, mas na verdade é um incremento, né? Aquilo que a gente tinha antes com a lógica proposicional, a gente continua tendo aqui. A única diferença é que quando a gente tem uma letra proposicional, a gente pode colocar constantes individuais depois dela. Ou variáveis também, a gente pode colocar um x aqui. Tá? Mas eu vou explicar isso mais pra frente, o que significa. Mas então, o que são essas constantes individuais e predicados binários e variáveis? O que significa isso tudo? Eu vou explicar aqui agora. Vamos considerar essa frase aqui, o dia está bonito. Qual que é o sujeito e o predicado dessa frase aqui? Esquece a lógica, pensa só na gramática da língua portuguesa. Qual que é o sujeito e o predicado? Bem, o sujeito é o dia, né? E o predicado é está bonito. Beleza? Então, intuitivamente, o sujeito é aquilo sobre o qual nós estamos falando. E o predicado é aquilo que nós estamos falando sobre o sujeito. Então, no caso aqui, o sujeito é o dia, nós estamos falando sobre ele, tá? Então ele é o sujeito. E qual que é o predicado? O predicado é está bonito, porque nós estamos dizendo do dia que ele está bonito. Beleza? Então, sujeito, predicado, separação simples, né, que a gente aprende na escola, nada demais aqui. E na lógica proposicional, como que a gente formalizaria essa sentença aqui? O dia está bonito, como sendo simplesmente uma letra proposicional, né? Poderia ser B, por exemplo, ou C, enfim, qualquer letra que fosse. Então repara aqui que a estrutura interna das proposições, das sentenças, não era levada em conta na lógica proposicional. O dia está bonito, a gente formalizaria como sendo B, tá? Se a gente tivesse, por exemplo, isso daqui, ó, o carro é bonito. Aqui o sujeito é o carro e o predicado é bonito, tá? No caso aqui e está, vamos considerar que eles têm o mesmo significado, tá? São dois verbos diferentes, né? Ser e estar, mas vamos considerar, aqui pode ser né? O dia é bonito, só para ficar igual aqui. Beleza? Então temos aqui o mesmo predicado, porém sujeitos diferentes. E como é que a gente formalizaria essa segunda aqui na lógica proposicional? Também com apenas uma letra, né? Poderia ser C. E isso aqui significa que o carro é bonito. Beleza? Então, como eu falei, na lógica proposicional a gente não leva em conta a estrutura interna da frase. Você vê aqui que essas duas frases elas são estruturalmente parecidas, né? Elas têm um sujeito e predicado. E se você olhar o conteúdo, né? Não só a estrutura, você vai ver que o conteúdo é parecido também. Qual parte é parecido? O predicado. O predicado de ambas as frases é o mesmo, é bonito. O que muda é só o sujeito. Só que quando a gente abstrai isso e leva em conta só a formalização, você vê que a primeira é B e a segunda é C. Não dá para perceber nenhuma relação entre elas, formalmente usando sua lógica proposicional. Na língua portuguesa a gente percebe que existe uma relação entre as duas, porque ambas têm o mesmo predicado, né? Então, o que eu estou querendo dizer é que na lógica proposicional a gente não leva em conta a estrutura interna da frase. Na lógica, quando a gente começa a lidar com lógica de primeira ordem, as coisas mudam um pouco. Porque agora, essa letra aqui B, que era uma letra sentencial, que representava a proposição toda, ela não vai mais representar a proposição toda. Ela pode, se a gente quiser deixar assim, ela representa a proposição toda. Mas tem uma maneira de fazer isso de maneira mais precisa, que é a seguinte. A gente vai dizer que B não significa mais que o dia é bonito. B significa é bonito, que é literalmente esse predicado aqui. Só que
é bonito não quer dizer nada, né? Tá faltando um sujeito aí. O que é bonito? Aí a gente vai ter que adicionar um sujeito. E o sujeito, que no caso é o dia, ele vai ser representado por uma constante individual. Beleza? Então aqui a gente já começa a introduzir esses conceitos novos. A constante individual, que são essas letras minúsculas aqui, cada uma delas denota um indivíduo. Tá? Indivíduo aqui não necessariamente é um ser humano, tá? Nem é uma coisa viva, é uma coisa qualquer sobre a qual você fala. Né? Então o dia está bonito, o indivíduo é o dia. 5 é maior do que 2, né? Se a gente considerar isso como sendo um sujeito predicado, 5 vai ser o nosso objeto, vai ser o nosso indivíduo, né? E o predicado vai ser é maior do que 2. Tá? Se for tomado como um sujeito predicado, a gente vai ver que pode ser uma relação também. Mas então as constantes individuais, que são essas letras minúsculas, elas denotam um indivíduo que faz parte do nosso universo de discurso. Tá? Eu vou falar melhor sobre isso mais pra frente, mas o universo de discurso é basicamente o conjunto de tudo aquilo sobre o qual nós podemos falar. Beleza? A explicação bem simples é essa, eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas então, como eu disse, o B aqui ele vai expressar o predicado e a gente precisa dizer quem que é o sujeito. No caso, quem que é o sujeito aqui? O dia. Eu vou chamar isso daqui de D. Tá? Eu vou dizer que essa aqui é a constante individual D. E a gente representa então essa proposição agora como sendo BD. Beleza? O dia é bonito. Agora, olha essa segunda frase aqui de baixo. O carro é bonito. A gente tinha representado isso como sendo C. Mas agora a gente está levando em conta não só a frase toda como sendo uma coisa só, mas a gente está levando em conta a estrutura dela também. Então a gente vê aqui que o sujeito é diferente, né? É carro. Eu vou chamar isso aqui de C, tá? Czinho minúsculo, que denota esse indivíduo aqui, o carro, tá? E você vê aqui que o predicado é o mesmo de cima, é bonito. Mas olha só, aqui em cima a gente chamou esse predicado é bonito de B. Se a gente tem o mesmo predicado embaixo, a gente não pode usar C aqui, a gente vai ter que usar o B de novo, porque é o mesmo predicado. E o que vai diferenciar uma proposição da outra? Justamente o sujeito, que é a nossa constante individual. Então aqui, em vez de ser BD, né, que significa o dia é bonito, vai ser BC, que significa o carro é bonito. Beleza? Então aqui a gente consegue perceber, ó, que o predicado é o mesmo. A mesma diferenciação que a gente conseguia fazer aqui analisando, né, a frase na língua portuguesa. Então a gente percebe que, considerando o sujeito e predicado, né, ou em termos lógicos aqui, predicados e constantes individuais, a gente consegue expressar melhor frases que têm relação uma com a outra, mas que na lógica proposicional essa relação seria perdida. Beleza? Então eu vou dar mais alguns exemplos aqui. Olha só, nós temos a frase aqui, então, o avião é rápido e bonito. A gente sabe já que essa frase aqui, se a gente fosse formalizar ela na lógica proposicional, a gente poderia dividir em duas, né? Porque aqui a gente tem uma conjunção. Então, o sujeito aqui dessa frase é o avião, e o predicado, se a gente fosse analisar somente na língua portuguesa, seria isso daqui, né? É rápido e bonito. Na língua portuguesa, essa é a diferenciação que a gente faz. Porém, na lógica, a gente tem que levar em conta que aqui tem um conectivo lógico, que é o conectivo de conjunção. Então a gente já sabe que, por exemplo, o avião é rápido, a gente poderia representar isso como sendo R, e a proposição o avião é bonito, a gente poderia representar como sendo B. E aí, o avião é rápido e bonito seria R e B. Né? É uma conjunção. O sujeito, o avião, ele foi suprimido nessa segunda proposição aqui, né? Ele está escondido aqui em algum lugar. E então essa daqui seria a formalização. Mas, como nós estamos agora lidando com lógica de predicados, nós vamos dizer que o avião aqui, esse sujeito, o avião, ele vai ser expresso pela letra A, né, que é uma constante individual, e esse predicado aqui é rápido, ele vai ser expresso pela letra R, tá? Ele é um predicado unário. O predicado unário significa o seguinte: a gente vai ter um P e a gente vai ter um espaço aqui para preencher com uma letra. Uma letra, no caso, que é uma constante individual, tá? Ou uma variável, como a gente vai ver, pode ser x aqui, né? Mas eu não vou falar de variável ainda agora. Mas então ele é um predicado unário porque ele tem um lugar para ser preenchido, tá? Mas mais para frente eu vou falar sobre predicados binários. Mas então, é rápido é um predicado unário porque você coloca um sujeito, né? O que é rápido? No caso aqui é o avião. Então, isso aqui seria representado como, essa primeira parte aqui seria RA.
né? Porque o avião é rápido. Só que nós não estamos dizendo só isso. Nós estamos dizendo que o avião é rápido e, conjunção aqui, e bonito. Ou seja, o avião é rápido e o avião é bonito. Então a gente vai ter RA e a gente vai ter que dizer agora que o avião é bonito, né? E aqui em cima eu usei o B, né, o predicado B, para se referir a essa propriedade aqui, né? É bonito. Então eu vou dizer que B. E o que é bonito? O avião. Então, o avião é rápido e bonito, a gente expressa na lógica desse jeito assim, tá? Na lógica de predicados. Então, né, como eu acabei de falar, os predicados geralmente expressam propriedades, eles expressam atributos, características, né? Então, aqui, ser bonito, no caso, é uma característica do dia, né? Ser bonito é uma característica do carro. Ser rápido é uma característica do avião e ser bonito também, né? Simultaneamente, por isso que a gente usa aqui uma conjunção. Tá? Então, predicados geralmente expressam características, né, propriedades. E esses aqui são predicados unários. O que seria um predicado binário? Eu vou dar um exemplo aqui. Então, vamos considerar essa frase. João é casado com Maria. Como que seria o sujeito predicado? O sujeito aqui é João, né? Essa análise que eu estou fazendo aqui, ó, que eu sublinho e coloco S e P embaixo, né, do sujeito predicado, é a análise da sentença na língua portuguesa. Tá? Não confunda com a análise lógica, que é a de cima. Tá? Então, aqui o sujeito é João e o predicado é casado com Maria, tá? Só que, bem, a gente poderia, assim, não tem problema nenhum, a gente poderia dizer que João aqui é representado por J, né? A letra minúscula J, é casado com Maria, a gente poderia dizer que é C, esse é o predicado, né? Ser casado com Maria, e a gente poderia dizer CJ, né? Então, João é casado com Maria. Só que se a gente fizer isso daqui, a gente vai estar considerando que ser casado com Maria é uma propriedade. Bem, assim, não tem um problema em fazer isso, só que isso soa muito menos natural do que a gente dizer que ser casado com é uma propriedade e que João e Maria são indivíduos. É muito mais natural a gente dizer que eles são indivíduos, né? João e Maria. Então, a gente pode dizer, justamente isso que eu falei, a gente considera Maria como sendo um indivíduo, que eu vou chamar de M, e é casado com, que faz parte do predicado aqui, né, da língua portuguesa, faz parte do predicado. Esse é casado com, eu vou chamar ele de C também, só que ele não vai ser mais um predicado unário, ele não vai ser mais um predicado que se aplica a um objeto só, a um sujeito só. Ele vai ser um predicado binário. Por quê? Porque ele expressa uma relação, a saber, a relação de casamento, né? João é casado com Maria, significa que João está nessa relação aqui, de ser casado com, ele está nessa relação com Maria. Então a gente representa isso da seguinte maneira, a gente vai ter C primeiro, né, que é o símbolo do predicado, o predicado sempre vai vir antes. Depois a gente vai ter o primeiro indivíduo que está na relação e depois o segundo, que no caso é M de Maria. Então a gente lê isso aqui da seguinte maneira, João é casado com Maria. Beleza? É importante isso daqui porque nem sempre, nesse caso aqui, a relação de ser casado com, ela é uma relação que vale para os dois lados, né? Se João é casado com Maria, então Maria é casada com João. Isso aqui é uma relação que a gente chama de reflexiva, eu vou falar depois sobre isso. Mas tem relações que não são assim, né? Por exemplo, a relação ser pai de, por exemplo, Pedro é pai de João. Nessa relação aqui a gente vai ter Pedro, né? P, João aqui, na verdade, Pzinho minúsculo, tá, gente? Não confunda as letras maiúsculas com minúsculas. Então, P de João é ótimo. P de Pedro, J de João, é pai de, isso aqui é uma relação que eu vou chamar de P maiúsculo. Aqui é um P maiúsculo, tá, grandão. E isso aqui seria representado como Pedro é pai de João, então P de é pai de, o primeiro indivíduo é Pedro e o segundo é João. Só que aqui, isso aqui é diferente de você dizer PJP, porque isso aqui estaria dizendo que João é pai de Pedro. E isso não é a mesma coisa que Pedro é pai de João, tá? Isso aqui não é uma relação reflexiva, não vale para os dois lados. Aqui nesse primeiro caso, você poderia dizer também que Maria é casada com João, né? Porque se você é casado com alguém, esse alguém é casado com você. Não tem como uma coisa acontecer e a outra não, né? Senão tem alguma coisa errada aí. Mas então, a gente já vê aqui que existem relações com determinadas propriedades, né? Eu já falei aqui da reflexividade, mas depois eu vou explicar melhor. Na verdade eu falei reflexividade, mas essa relação aqui, né, de ser casado com, é uma relação
simétrica, tá? Eu falei errado, reflexividade é outra coisa. Com relação à simétrica, se a ordem dos indivíduos aqui não importa, tá? Mas como eu falei, eu vou explicar melhor sobre isso daí mais pra frente, beleza? Mas então, nós vemos aqui que com esse conjunto de símbolos aqui, né, o conjunto de predicados, a gente consegue expressar tanto proposições atômicas, né, como por exemplo, sei lá, P. A gente pode expressar predicados unários, né, por exemplo, QA, predicados binários, tipo R, A, B, né, na caso aqui seria uma relação. Pode existir predicados ternários também. Vou dar um exemplo aqui. Brasil está entre Suriname e Uruguai. Nessa proposição aqui, a gente pode dizer que o Brasil é um indivíduo B, Suriname é um indivíduo S, Uruguai é um indivíduo U, e essa relação está entre, ela é uma relação ternária. Por quê? Porque ela precisa de 3 termos, né? O primeiro deles, qual que é? Bom, então a gente vai escrever isso aqui, está entre, eu vou escrever como sendo tá? Está entre. O primeiro termo é o que, né, que está entre esses dois lugares. Então, no caso aqui é o Brasil. O Brasil está entre o que? Entre o Suriname e o Uruguai. Então, B, quer dizer, E, né, maiúsculo, seguido de BSU minúsculo, representa essa proposição aqui, tá? Então, nesse caso aqui, esse predicado ele é um predicado ternário. Ele precisa de 3... eles têm 3 lugares aqui para serem preenchidos, né? Então, aqui o primeiro, segundo e terceiro. Se a gente... Vamos fixar isso daqui, tá? O E significa estar entre. Essa relação aqui, ele é um predicado ternário. Se a gente escrever E de A com B, isso daqui não vai ser uma fórmula, tá? Não é uma fórmula bem formada, porque esse predicado aqui a gente já definiu que ele é um predicado ternário, então ele precisa de um outro símbolo aqui. Se a gente não coloca, é como se não tivesse nenhum. Tá faltando coisa aqui, tá? Analogamente, é como se a gente tivesse, por exemplo, a conjunção e deixar vazio. Tá faltando alguma coisa, falta um lugar aqui para ser preenchido com alguma coisa, tá? Se a gente não colocar, não vai ser uma fórmula bem formada, beleza? Mas eu vou falar também, vou fazer um vídeo só sobre fórmula de lógica de primeira ordem, né? Vou dar as regras de formação e tudo mais. Mas então, eu acho que para um vídeo de início, isso daqui já tá bom. Eu falei sobre predicados e constantes individuais. E não falei sobre variáveis individuais e nem quantificadoras, eu vou falar sobre isso daí no vídeo futuro, tá? Mas então o que você precisa entender desse vídeo aqui é que enquanto na lógica proposicional a gente tinha letras sentenciais, que eram letras sozinhas, que elas representavam proposições completas, né? Proposições atômicas completas, na lógica de primeira ordem a gente vai começar a considerar sujeito predicado, tá? Então proposições como essas duas aqui, ó, o dia é bonito e o carro é bonito, ou o avião é bonito e não sei o que, a gente vai conseguir mostrar que existe uma certa relação entre elas, tem termos em comum entre elas. No caso aqui é o predicado, né? A gente poderia ter oração com o mesmo sujeito, né? Você poderia dizer como essas aqui, né? O avião é rápido e o avião é bonito. Então a gente tem aqui o mesmo sujeito, porém predicados diferentes, tá? E a gente pode ter predicados que são relacionais, predicados com uma aridade, né? Eu esqueci de usar esse termo aqui. A aridade de um predicado é o que determina quantos lugares vazios, né, como esses aqui, o predicado vai ter. Então, se o predicado for zero ário, isso significa que é uma letra sentencial, como P. Se ele for um predicado unário, ele vai ser um predicado que vai precisar de uma variável, ou uma constante individual, ou uma variável individual depois, né? Por exemplo aqui, que é A. Se ele for um predicado binário, então ele vai precisar de 2 constantes individuais ou 2 variáveis individuais ou uma constante e uma variável, por exemplo, R, A, B. Isso aqui geralmente expressa uma relação binária. Ele pode ser ternário também, e aí ele vai ter 3 lugares vazios que você vai precisar preencher ou com variáveis ou com constantes individuais. E assim por diante, você tem predicados n-ários aqui. Tá, então você vai ter aqui um predicado T, por exemplo, que ele vai ter N lugares vazios aqui, beleza? Então a aridade do predicado é o que determina quantos lugares vazios ele vai ter, e nesses lugares vazios você vai ter que preencher ele ou com constantes individuais, que foi o que a gente viu aqui nesse vídeo, ou com variáveis, mas como eu não falei de variáveis ainda, você não precisa se preocupar com isso agora, beleza? Então é isso daí. Eu vou deixar aqui alguns exemplos de
proposições para vocês tentarem formalizar, e no próximo vídeo eu deixo aí nos comentários, nos comentários não, né, na descrição do vídeo eu deixo a resolução deles, tá? Beleza, eu vou deixar esses exemplos aqui. Na verdade, eu já vou resolver esse primeiro aqui, porque como eu não dei exemplo de construção de sentença, né, de formalização, eu já vou fazer isso aqui. Então, se o sol brilha, então a chuva não cai. No caso, isso aqui é uma sentença condicional, a gente já está cansado de ver isso daqui, mas a gente tem aqui, ó, o sol brilha. O sol eu vou chamar de S, e brilha é um predicado, eu vou chamar de B, né? B, alguma coisa brilha. O que que brilha? O sol. Tá, então BX aqui, porque a gente vai ter que preencher esse lugar com alguma coisa, tá? E a chuva não cai, a chuva que eu vou chamar de C, tá? Czinho minúsculo. E o predicado cai, eu vou chamar de C maiúsculo. Só que aqui eu estou dizendo que a chuva não cai. Então como que a gente formaliza isso? Isso aqui vai ficar da seguinte maneira. Se o sol brilha, ou seja, se B é S, né? Se o sol brilha, então a chuva não cai. A chuva não cai significa que não é o caso que a chuva cai. Então não é o caso que Czão, Czinho, tá? O Czinho aqui é a constante individual para chuva e o Czão é o predicado cai, tá? E aqui é a negação. Beleza? Então essa aqui fica a formalização dessa primeira. Tenta fazer para as outras aí, é bem tranquilo, tá? E eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!